Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, e com esse jogo aqui, além de ser uma atualização do financiamento do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, é para anunciar esse jogo que já está na lojinha, já foi enviado para os apoiadores e que vai ser enviado junto com o pacote do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, independente do tipo de apoio, desde o apoio de R$ 10 até o apoio de 70, né? Que é o jogo Viagens através de Dominion. Ele é um jogo que eu estava aí segurando já faz bastante tempo e que agora, com o lançamento do Velhas Histórias e do cenário de Dominion, né, ele atinge aí o ponto de lançamento, já está na lojinha para quem quiser. Ele é um jogo, como está escrito aí no subtítulo, um RPG solo de jornada e escrita. Então, esse jogo você interpreta um aventureiro, já vou mostrar, ou aventureira. Você decide a classe, você decide a raça, pouco importa. E você precisa empreender uma missão que vai te levar a atravessar milhas e milhas e diferentes terrenos, enfrentar uma gama bem grande de desafios e perigos, encontros e criaturas para cumprir essa missão. E a cada dia você escreve um diário, e você literalmente escreve o diário. Esse jogo ele é uma versão de um outro jogo meu que chamava Viagens através da Terra-média. O Viagens através da Terra-média ele é gratuito, tá bom? Vocês vão encontrar lá na comunidade Solo RPG, lá no blog RPG Solo Brasil. E esse Viagens através da Terra-média, ele é um hack não, né? Uma versão daquele jogo. Então ele tem regras completas, não são as regras do Velhas Histórias, tem regras próprias dele aqui que são bem simples, né? E é um diário, ele é um jogo de escrita. Esse jogo é muito bom, por exemplo, para quem quer escrever contos de fantasia e não sabe como começar, de repente criar o diário de aventura, de jornada do seu personagem seja uma coisa interessante. Né? Então como é que funciona as regras? Todo personagem ele tem 3 atributos, que é saúde, experiência e magia. A saúde ela é os pontos de vida que você vai ganhando e perdendo ao longo dos dias. Se você tem encontros, provavelmente você perde. Você pode encontrar um curandeiro ao longo do caminho que vai te dar alguma coisa que vai recuperar alguns pontos. A experiência é a própria jornada, os encontros que você vai tendo e tudo. E em determinados momentos você tem a opção de trocar pontos de experiência por pontos de magia. A magia ela tá ao alcance de todo mundo aqui. Todo mundo, desde que você troque pontos de experiência. E no final, né, pode ser uma jornada comum, uma jornada um pouco perigosa ou uma jornada épica. 10, 20 ou 40 dias, você decide. No final, você soma todos os seus pontos de vida que você chegou, pontos de experiência e pontos de magia, e você tem uma pontuação, e aí tem uma tabela que diz o quão épica foi de fato a sua aventura. Né? Basicamente é isso, e o que brilha muito nisso é as tabelas, né? Deixa eu mostrar aqui as tabelas. Então, né, a tabela mais importante ela é essa daqui, a tabela de jornada. Aqui está o que você pode encontrar ao longo do dia, além da própria paisagem. A gente vai ver que a paisagem, o ambiente em si, ele é tão importante quanto o encontro. Mas ele utiliza um D6 na resolução e um D10 nas tabelas, olha só. Então tem o morcego gigante de Olodan, descanso, né? Não aconteceu nada, você pode descansar, achar um lugar bacana. Espectro ancestral de Kendor, um tesouro, um encontro. Esse encontro, ele é encontro com alguma coisa que não é um inimigo. Pode ser com um peregrino, pode ser com um mercador, pode ser com um curandeiro. Aí você tem um desmorto dos pântanos, uma aranha gigante de Sombralim, uma armadilha, existem armadilhas, mais um tesouro aí para quem quer tesouro, ou um demônio alado de Murnassum. Do lado das criaturas tem um número. Esse número é o número de desafio do encontro. Então, por exemplo, o morcego gigante de Olodan, ele tem o número de desafio 3. Você sempre tem que jogar um dado, você tem que tirar o número 3 ou mais, o número de desafio ou maior, e aí você enfrentou decentemente esse inimigo. Só um golpe é suficiente para
para se livrar dele naquele dia. Se você não atinge, você perde um ponto de saúde. E aí você tem que tentar de novo até você conseguir atingir o número ou até nada mais dar certo, né? Então, o desafio ele vai de 3 até 5. Né? A armadilha já tira um ponto de saúde automaticamente, a menos que você gaste um ponto de magia. E vai nesse esquema. Mas isso não é a única coisa importante, né? Além disso, você tem a tabela de tesouros, que aí você pode ganhar experiência, pode ganhar saúde, pode ganhar outras coisas, né? Encontrando mercador, curandeiro, peregrino. Aqui tem a tabela de vitória. Se no final você chegou vivo, só de chegar vivo quer dizer que você completou a sua tarefa, mas o quão épica ela será? Né? Menos de 10 pontos, uma vitória menor. Ninguém vai falar disso daqui a alguns anos. Mais do que 20 pontos foi uma vitória épica. Você vai virar tema de canções de bardos em tavernas. Aqui, ele funciona como um hexcrawl. Todo dia você vai rolar um terreno, então tem 10 opções, né? Vilarejo, povoado, floresta ancestral, regiões ermas, ruínas antigas sob uma colina, passagem subterrânea entre as montanhas, reino amigável, reino hostil, montanhas áridas, floresta lúgubre. Aí você vai rolar nos descritores, né? Como é que é esse reino, essa floresta, além do que já está falando na própria descrição, né? Sombrio, antigo, ancestral, aterrorizante, magia élfica, sinais de uma era anterior, arcano, épico, e já vai montando aí, né? Você tem 2 oráculos. O primeiro é um oráculo de grandeza, distância, profundidade, né? Que é o oráculo conhecido no meio do RPG solo como oráculo quão. Você faz uma pergunta nos moldes quão é tal coisa, né? Tipo, quão confiável parece o informante, quão profundo é o poço, quão escuro está o salão, né? E aí você joga um D10, sendo que 1, eu coloquei 0, né? O menos possível, até 10 o mais possível, mas na verdade é 1, tá bom? Eu errei aqui. E você pode usar outros dados. E o oráculo 2, caso você prefira ou queira combinar, é um oráculo de sim e não, também utilizando um D10. Né? Aí você tem a tabela para determinar qual a missão do seu personagem, caso você tenha dificuldade de criar. Por exemplo, você rola aqui antes de começar a partida e caiu 6. Pessoas precisam ser salvas, então você vai ter que sair de tal lugar para chegar em tal lugar para salvar pessoas. Se fosse 8, uma missão diplomática, talvez levar um tratado de paz, ou levar palavras amigas de um rei que era inimigo daquele outro reino, essas coisas. Aí, se você quiser colocar mais coisa e ter mais coisa para escrever, além do encontro diário na tabela de jornada, você pode rolar na tabela de acontecimento diário, isso é opcional. Né? Você não precisa rolar, mas uma vez que você role, você tem que respeitar aquilo. E aí pode acontecer coisas boas, coisas neutras ou coisas ruins. Por exemplo, você jogou aí, né, acontecimento diário, e caiu 7. Uma ajuda inesperada aparece. Em caso de combate com algum inimigo, a primeira rolagem do herói no combate ganha mais 1 de bônus. Apenas a primeira rolagem, olha só que bacana. É muito legal. E termina com dicas de como transformar a sua aventura numa página de um diário em um mundo fantástico, né? E olha só que interessante, né? Você não precisa necessariamente jogar no mundo de Dominion. Se você quer adaptar para o seu mundo favorito, seja um mundo que já existe, né? Por exemplo, Game of Thrones, né? Você só ia mudar aqui a tabela de jornada, os encontros principais de cada dia, que ia colocar criaturas que fazem referência àquele mundo e tudo mais, né? E talvez dar uma ajeitada aqui nos terrenos, né? Talvez, por exemplo, não exista no teu mundo não exista montanhas áridas, ou talvez não exista regiões ermas, tudo é cidade ou pântano, né? Mas não uma região erma assim, ou talvez não existam ruínas sobre uma colina. Mas na verdade é que está bem genérico de conto de fantasia. E a descrição também, você pode substituir algumas descrições. Por exemplo, no meu mundo não tem elfo, por exemplo, Game of Thrones, né? Substitui aí por alguma coisa que faz sentido dentro do lore. E aí você pode facilmente adaptar esse jogo pro cenário medieval que você quiser. Então eu criei ele principalmente como uma ferramenta de escrita para mim mesmo. Eu fiz muito tempo utilizando viagens através da Terra-média,
né? E aí depois eu adaptava e tudo, e agora com o lançamento do Velhas Histórias, Dominion é o reino principal. E na verdade, né, no suplemento de domínio de cenário, vai ter regras de como adaptar esse documento aqui, esse Viagens através de Dominion, para as regras oficiais do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Então é isso, fiquei bem feliz de ter lançado esse documento. Eu gostei muito dessa capa, assim, não me autoelogiando, né? Mas achei que tem um quê meio Tolkien, né? Parece as ilustrações do Tolkien, uma coisa meio fantástica, mas ao mesmo tempo é um pouco contemplativa, né? Como é o próprio mundo de domínio, como eu quero que ele seja, né? Que eu né, não vou negar que tem muita coisa da Terra-média e de Westeros no mundo de domínio, né? De Westeros, mais aquelas paisagens e tudo, né? O clima meio green dark não tem muito não, ele é mais tradicional. É isso então, galera. A gente se vê.